Nesse vídeo, nós vamos tentar mostrar para vocês um pouco das estruturas de dados no Visual. Essas estruturas são os registros, as pilhas e as filas. Vamos mostrar para vocês qual é a diferença entre cada uma delas. Começando pelos registros. O que são os registros? São estruturas que aceitam uma coleção de variáveis de tipos diferentes, sendo chamadas, portanto, de estruturas heterogêneas. Por que heterogêneas? Porque dentro do mesmo registro, a gente pode colocar, por exemplo, o nome, altura de uma pessoa, ou o nome de uma determinada peça, o preço, se, por exemplo, a gente for colocar em um estoque. Nome é do tipo caráter e preço é do tipo real. A altura também seria real. Então, nesse mesmo registro, a gente tem tipos de dados diferentes. E aí vai relacionar essas variáveis umas com as outras. Aqui nós vamos mostrar um exemplo de um programa com registro para fazer o cadastro de produtos com as seguintes informações: nome, preço, estoque. Cadastre 10 produtos e mostre uma lista. Iniciando, nós temos aqui o nome do registro, que no caso seria ficha, colocamos aqui como ficha, igual a registro, certo? Dentro desse registro, que é declarado antes da declaração das variáveis, eu tenho o nome, que é uma variável caráter, eu tenho o preço, que é do tipo real, estoque, que é o código dessa peça, desse produto, no estoque, que seria inteiro. E fim, registro, certo? Então, aqui que fizemos, que foi feito, né? Coloco o produto. Podemos criar esse registro com um vetor ou com uma lista, certo? O que a lista nos possibilita? Vocês percebem que o vetor, eu coloco o primeiro e o último elemento desse vetor, enquanto que numa lista podemos colocar quantos a gente quiser. Ter necessidade de colocar, a gente vai colocando, de acordo com a necessidade. No vetor, isso tem que ser pré-determinado, certo? E aqui, de ficha. Vocês percebem que em um vetor a gente coloca aqui sempre o tipo de dado. Como a gente vai fazer uma ligação, vamos dizer assim, entre o produto e o registro, então a gente vai colocar aqui que é do registro, é o nome do registro, certo? E X, que é o contador inteiro. Então, para cadastrar esses produtos, pegamos uma estrutura de repetição para, né? Para não ter que ficar colocando nome por nome todas as vezes, variável. Então, pegamos aqui para. Uma coisa importante, isso aqui já é conhecido, mas uma coisa importante quando você vai fazer no registro é isso daqui. Como a gente vai relacionar o nome ao produto, por exemplo, eu vou colocar um parafuso, e esse parafuso eu quero colocar o preço, o nome, né, que tem que ser colocado, e o código no estoque. Então, tudo vai ser relacionado ao elemento, aquele produto. Então, eu tenho aqui produto X, que é no contador, a posição e nome. Então, temos que relacionar sempre a variável que queremos aqui, certo? O ponto nome. Como aqui vai ser relacionado o preço, tem o ponto preço. E aqui, ponto estoque, certo? Tudo isso o restante já é conhecido. Aí, fim para, é necessário, né? E aqui, a x de 1 até 10, uma outra estrutura para que seja mostrado essa lista. Então, tem aqui o produto, vai ser mostrado, por exemplo, se eu colocar um produto determinado, vai ser mostrado o nome do produto, o preço do produto e
o estoque desse produto, certo? Vamos então conhecer o que seria pilhas. Aqui na imagem a gente tem uma pessoa, uma criança, segurando uma pilha de livros. Vamos relacionar esse conceito a uma pilha de livros, ou uma pilha de caixas, ou qualquer tipo de elemento. Quando a gente faz uma pilha, a gente vai colocando o primeiro, o segundo, o terceiro, um em cima do outro, né? Então aqui. Para ser retirado, o que a gente retira primeiro? Vamos começar do último para o primeiro. E assim funciona uma pilha também na programação. É uma coleção de variáveis de mesmo tipo de dado, já é diferente do registro. Agrupam-se uma sequência vertical e ao retirar, a gente retira da última que foi adicionada o primeiro. Então não pode uma pilha eu querer tirar um elemento do meio da pilha. Vai ser sempre retirado do final para o começo. Tudo está bloqueado além do último. Então, se eu quero fazer alguma coisa e retirar, vai ser retirado apenas o último, certo? Aqui eu estou mostrando um exemplo simples. Esse 1, esse 2, esse 3 que foi colocado é apenas para indicar a posição. Então, aqui tem o elemento, posição 1, certo? Como aqui eu tenho um único elemento, esse está sendo o último elemento. Então, esse elemento pode ser retirado. Ao adicionar um outro elemento, segundo elemento, o último elemento está sendo o segundo elemento. Então, se eu quiser retirar alguma coisa daqui, eu vou ter que retirar o segundo. Assim, se eu adicionar um terceiro elemento, o terceiro elemento vai ser o último, e eu terei que retirar o terceiro elemento, se eu quiser retirar. Mesma coisa, cada vez que for retirando, adicionando, esse vai ser o último, e só esse vai poder ser retirado, certo? Vamos conhecer agora o que seria uma fila. Na imagem aqui, a gente tem uma fila de pessoas, né? Uma fila de um caixa de supermercado. Então, assim, quem chegou primeiro nessa fila vai ser o primeiro a ser atendido, certo? Então, o primeiro a chegar é o primeiro a sair. Esse mesmo conceito a gente tem na programação. Uma fila é uma coleção de variáveis que são agrupadas, né? E a primeira a entrar é a primeira a sair, certo? Então, as pilhas e as filas também têm uma característica comum com o registro, que a gente também pode criar elas através de um vetor. Só que com o vetor eu vou ter que determinar a quantidade que podem ser colocada dentro dessa pilha e dessa fila, desse registro. Se eu criar uma lista encadeada, não precisará determinar a quantidade de elementos que eu posso colocar. De acordo com a necessidade, pode ser ir colocando. Então, ter essas duas maneiras de criar os registros, as pilhas e as filas, certo? Aqui a gente tem uma demonstração do que seria uma estrutura de uma fila. Então, aqui eu tenho o primeiro elemento. No caso, esse seria o primeiro elemento, certo? Tá. E esse seria o último. Aqui, o que foi colocado? O segundo elemento, o primeiro e o segundo. Qual a gente pode retirar aqui desse? Eu posso retirar apenas o primeiro, que foi o primeiro que entrou, o primeiro que saiu. Se eu retirar o primeiro, aí então agora eu posso retirar o segundo, porque o segundo passa a ser o primeiro, certo? Se eu acrescentar um terceiro, mesmo que eu acrescente um terceiro, o primeiro vai ser o primeiro elemento a sair. Ao retirar esse primeiro, o segundo vai ser o primeiro elemento a sair,
Ao retirar o segundo, o terceiro vai ser o elemento a sair. E assim sucessivamente. Mesmo que for colocando, eu só posso retirar aquilo que foi colocado primeiro. Ok? Então, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que tenham compreendido perfeitamente a diferença entre essas três estruturas.